Glória a Deus, aleluia. Meus amados, nós vamos comentar hoje aqui, nessa terça-feira, nós vamos comentar na nossa reflexão diária, no momento da palavra, com o evangelista Francisco. Aqui é uma pequena porção das Escrituras, porque o assunto é grande, mas o nosso tempo é pouco. Mas você vai complementar, você vai estudar, você vai ler isso aqui, o capítulo inteiro, e você vai ver que maravilha. Nós vamos falar da conversão daquele carcereiro lá, que o apóstolo Paulo, por causa da palavra de Deus, Paulo e Silas foram presos. Você vai saber o porquê se você ler lá, porque eu não tenho tempo. Mas é o óbvio que eles foram presos porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Sempre vai haver uma resistência muito grande pela palavra de Deus. As pessoas não é assim, aceitar de bom grado toda hora, não. Alguma coisa na vida da pessoa tem que acontecer para essa pessoa abrir os olhos do entendimento, destapar os ouvidos espirituais, ouvir a palavra de Deus com atenção, guardar no coração. Aí as coisas vão mudar na sua vida, vai fazer a diferença na sua vida. E continuando aqui no capítulo 16, a partir do versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu só vou ficar até aqui. Fiz aquele pano de fundo, mas você leia o capítulo 16 inteiro, né? Paulo e Silas, por causa do evangelho, foram açoitados e presos, né? E nós vamos continuar comentando agora esse texto, essa porção da palavra de Deus que nós lemos. Mas antes, eu queria pedir encarecidamente a você que agora que está chegando, talvez tenha visto 2 ou 3 vídeos nossos, não viu todos, mas está vendo esse aqui agora, eu pediria encarecidamente, se não for demais, se você quiser fazer parte desse meu ministério, receber as bênçãos não de mim, mas de Deus, eu peço que você se inscreva no meu canal. Se inscreva, bata no sininho, toca no para todos. Se inscrever é facinho, é só tocar o nome lá, mudou de inscrição para inscrito, você já está inscrito. Depois você pode compartilhar com alguém que você gosta, que você ama. Se você gostar da mensagem, eu sei que você vai gostar. E não esqueça de deixar um comentáriozinho e dar o teu joinha lá, ok? E dizendo isso, eu quero rapidamente, porque os minutos aqui correm muito rápido e são poucos, né? Quando o carcereiro despertou ali, ele sabia que ele tinha algemado o apóstolo Paulo e Silas, né? E tinha jogado eles lá no porão. E Silas e Paulo, a gente sabe que, com vingança, digamos assim, eles disseram um para o outro, eu imagino eu: nós já estamos aqui, por que ficar quebrando a cabeça? Se o Senhor nos permitir tirar daqui, ele vai tirar. Se ele quiser que a gente vá enfrentar até onde ele quiser, nós vamos estar aqui. Mas não vamos, que o apóstolo Paulo é o mesmo, esse que está falando aqui, que escreveu essas coisas aqui, é o mesmo que disse para remir o tempo, porque os dias
são curtos e são maus. Entende? Então, ele sabe o valor de aproveitar um tempo. Eles estavam ali presos com todos aqueles outros presidiários. Eles sabiam o que tinha feito. E, logicamente, que cada um daqueles presos também sabia o que tinha feito. O grande problema aqui é que eles tinham feito coisas ruins. Eles estavam presos porque tinha dívida a pagar e muito caro pelo que eles tinham feito. O desejo de todo preso condenado é fugir. Se tiver uma oportunidade, ele foge. Mas aqueles ali, quando Paulo e Silas cantavam na prisão, o louvor vindo direto da parte do Espírito Santo tocou naqueles homens que eles ficaram tudo ali de boca aberta. Nisto veio o poder de Deus, o mover de Deus, e soltou o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas e deixou eles acorrentados. Você viu assim na Bíblia? Não, né? Porque não é. Soltou todos caíram as correntes, ficaram tudo livre dentro da masmorra, lá no escuro, de meter dedo no olho, mais livres. Quando o carcereiro soube disso, que ele viu ali o tropel, ele sabia o que estava esperando ele, então ele já quis se matar, pegou a espada e ia se matar. Mas o apóstolo Paulo, mesmo no escuro, Deus mostrou para ele, o Espírito Santo mostra as coisas, gente, para a gente. É só a gente ter fé e obedecer. O Espírito Santo mostrou o carcereiro querendo se matar. Ele não via fisicamente ali, ele não via nada do movimento do carcereiro, porque ele estava no porão e era escuro. O carcereiro também não viu nenhum deles. Por isso, a primeira reação do carcereiro era achar que os bandidos não iam perder uma oportunidade dessa. O apóstolo Paulo gritou para ele, não faça isso, porque todos nós estamos aqui, mas tudo livre, tudo solto. O que é que aconteceu ali, gente? A Bíblia diz que ele acendeu um lampião, tão escuro que estava. E aí, quando ele viu a situação, ele caiu por terra. Eu quero crer que esse carcereiro era judeu, trabalhava ali no presídio, mas era judeu, conhecia a lei, a palavra de Deus, no sentido deles lá. E ele viu que não tinha condição, só uma pessoa ungida por Deus, do jeito que eram aqueles dois homens, só assim podia fazer o que aconteceu ali. Então ele, sabendo que ele era religioso, mas estava longe de alcançar esse degrau, esse patamar, eles perguntam rapidamente, porque se ele fosse romano, ele não entendia desse negócio de salvação nesse sentido. Mas ele pergunta, o que é que eu tenho que fazer com quem diz, meu Deus, aqui agora eu estou entendendo tudo. Tudo que eu pensei, tudo que eu estudei, tudo que eu era religioso, todo tipo de religião que eu abracei, tudo era balela. Esses homens estão com a razão, mas eu quero saber o que eu tenho que fazer também, porque eu quero essa vida para mim. Eu pergunto, você quer? Você quer a vida que aqueles homens tinham? Você é capaz de ser preso, se for o caso, por causa da palavra de Deus, em vez de blasfemar? Já tendo apanhado, você é capaz de cantar louvores a Deus? Eu quero crer que você é. Hoje, nós somos capazes, porque nós conhecemos a história, mas aqueles primeiros homens e mulheres de Deus, não era fácil. Eles acreditavam, tinham fé e não tinham um testemunho, um exemplo, como nós temos muitos aqui. Eles, ao tempo, foram adquirindo esse exemplo. O apóstolo Paulo mesmo já tinha, né? E grandes exemplos. Ele assistiu à morte de Estevão, e Estevão ali na presença de Deus, e ele era um que nem um carcereiro religioso. E ele entendeu as palavras que Estevão disse, que ele até gravou umas e falou lá na frente.
Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Isso foi Estevão que falou e ele gravou. Amém? Não seja bobo. Quando alguém falar uma coisa certa da Bíblia, pode repetir, pode gravar. Cuidado para não entrar em heresias, mas se é a palavra de Deus, tome posse, é Deus falando com você. Não importa aquela pessoa quem é. Deus usa quem Ele quer, meu amado, minha amada. Amém? E o apóstolo Paulo diz uma coisa simples, porque ele esperou uma coisa muito difícil. Mas o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que carregar uma cruz no ombro, eu tenho que fazer promessa, eu tenho que isso, aquilo, eu tenho que pagar toda a minha dívida e depois pagar a dívida de todos os meus parentes. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e teus parentes. Quer dizer, a salvação entrou nessa casa. Agora vai depender de você. Se você crê de verdade, a Bíblia não faz questão de dizer de verdade, porque quando ela diz crê no Senhor Jesus, já está falando que tem que ser de verdade. Ficou meio grande aqui, mas é isso aí. O carcereiro se converteu. Toda a sua casa se converteu. Todos aqueles presos se converteram, porque eles não iam... Eles já não tinham ido embora, por que é que eles iam querer? Não iam querer morrer sem Jesus. E você também não quer. Amém? Glória a Deus. Até a próxima, meus amados, minhas amadas.